Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa da Tria. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. E o nosso tema é encantador. Nós vamos falar sobre o nosso passado. Como você avalia que o seu passado interfere na sua realidade atual? Você acha que as suas experiências de vida, os seus traumas, suas dores, têm um percentual de influência nas suas escolhas hoje? E se você acha que sim, você tem noção do quanto isso é significativo nas escolhas que você faz no seu dia a dia, nas crenças que você formou a partir dessa história? Você tem noção do peso que isso tem, o valor que isso tem nas suas decisões hoje? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E para isso eu convidei uma pessoa muito especialista nessa área, que é uma psicóloga, consteladora e terapeuta holística, chamada Rosemarie Johan. E é um prazer enorme recebê-la aqui, Rose. Muito obrigada, o prazer é meu. Boa tarde a todos que vão nos assistir, né? Fico muito honrada de estar aqui para a gente poder falar sobre isso. E para complementar o nosso quadro, a presença do ilustre Luan. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá, Rose. Então, nós temos essa influência do passado na nossa realidade atual? Isso realmente existe? Faz 26 anos esse mês que eu trabalho na área clínica, né, com terapias. E eu sou uma pessoa que tenho estudado muito esse contexto, seja com um olhar transpessoal, da psicologia transpessoal, seja com um olhar sistêmico, com o olhar das constelações familiares, né? O olhar de um médico que escreveu o livro A Sabedoria do Trauma, Dr. Gabor Maté. Hoje eu estava ouvindo sobre outras formas de se trabalhar algumas coisas no nosso ser, né? E cada vez mais eu tenho a certeza de que nós somos o resultado da nossa história. Nós somos o resultado de tudo aquilo que nós vivemos, mas não só o que nós vivemos aqui, a partir do momento da nossa concepção, a partir do momento da nossa gestação, a partir do momento da nossa primeira infância, segunda infância. A gente também traz na nossa memória, no nosso DNA, aquilo que os nossos antepassados viveram, né? Então, existem algumas diferenças de olhares em relação a isso, mas na minha experiência pessoal e nos conceitos das constelações familiares, né? E eu trabalho também com a alquimia das flores. A gente percebe que 5 gerações para trás influenciam o nosso presente. Mas de que forma que influencia o nosso presente? Através da nossa forma de sentir, que reverbera na nossa forma de agir, né? No nosso comportamento, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com a vida. E nós precisamos tomar consciência disso para ver o que a gente vai fazer com isso. Então, é um pouco mais profundo que você está trazendo. Porque se eu penso que eu tenho uma influência razoável sobre o meu passado e já acho que isso pode ter uma interferência nas minhas atitudes, agora você leva a gente um pouco mais para trás. Eu trago uma carga do inconsciente coletivo e do campo, do inconsciente, né? familiar, do sistema familiar, isso. Daquele padrão de funcionamento e de crenças, valores e forma de lidar com a vida e emoções,
Mesmo antes de eu nascer, eu já carrego isso, e isso de alguma forma acaba então influenciando, se eu não estiver consciente, no meu próprio destino. Com certeza. De repetir padrões familiares. Vou chutar uns exemplos, tu me diz se eu estou correta. A gente percebe nessas hierarquias repetições de abortos, drogadição, de falências, de sucessos, de medos, de algumas doenças, padrões de comportamentos de mais tipo autoritários, mais de submissão, padrões de relacionamentos entre as pessoas. É isso? É isso. E eu posso pensar que essas informações todas é porque nós estamos conectados no mesmo campo e tudo acontece no mesmo momento. Essas informações, elas são de forma da alquimia que você nos trouxe, trabalhando tudo ao mesmo tempo em nós, nesse campo. Por isso que isso acontece? É bem complexo até de explicar isso, né? De trazer isso, né? Porque isso se expressa de várias formas. Então, primeiro, o ambiente influencia muito a nossa vida, a nossa história. Então, nós somos um resultado daquilo que nós vivemos com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, a minha mãe também foi criada por uma mãe e por um pai. Os meus avós também. Então, tem essas repetições de comportamento, tem essas repetições de situações. Por exemplo, na minha família, os primogênitos, geralmente, até um certo momento da nossa história, morriam, né? Ou por um aborto, ou porque nasciam com problemas e morriam, sabe? Então, assim, até que a gente foi identificando isso e foi trabalhando isso, e parou de acontecer no sistema familiar, né? Diabetes, por exemplo, uma doença como a diabetes. As mulheres na minha família, quando chegavam na menopausa, a partir ali 10 anos depois, entravam num estado de diabetes pela idade, né? Pela velhice, coisa e tal. Sim. Também, eu consegui identificar isso, a gente foi trabalhando, eu estava num estado pré-diabético, caiu a ficha, entendi, resolvi, sabe? Então, são muitas coisas. A esquizofrenia, por exemplo, se sabe que é resultado de exclusões dentro do sistema familiar e que muitas vezes não se tem noção do que foi que aconteceu, mas se sabe que houve um assassinato, houve uma tragédia dentro desse sistema familiar. E isso precisa ser incluído para que se pare com esse processo, sabe? Para que se pare com essas repetições, assim. Dei alguns exemplos que me vieram na cabeça. Não sei se esclareceu a tua pergunta. Sim, esclareceu muito e esclareceu principalmente de que a gente, em hipótese alguma, é condenada a esse passado. Sabe como eu criei a metáfora quando eu estudei a constelação? Que metáfora que eu visualizava? Que é como se a gente fizesse parte de uma pirâmide, né, familiar, de antepassados. E hoje eu estou na ponta dessa pirâmide. E quem vai decidir para frente e posso modificar, inclusive, essa estrutura de passado hoje está na minha mão. Isso. E isso me empodera de fazer um movimento de não aceitação, né, e de permissão desses antepassados de dizer, gente, eu vou fazer diferente, né? Obrigada por tudo, mas eu escolho fazer diferente por mim hoje e pelos meus, né, pelos filhos. Aqueles que vêm depois. Né? Porque se eu tiver essa consciência desse poder de modificação, de que eu estou na ponta agora e a decisão está em mim,
eu modifico muito essa estrutura toda, né, Rosi? Não só os que estão por vir, mas como é que pode? A gente modifica, inclusive, essa linhagem de passado. Existe uma frase que eu gosto de usar muito, assim, que diz: se eu fizer diferente, mamãe, se eu fizer diferente, papai, não sou nem melhor nem pior que você. Sou só diferente. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que eu posso fazer diferente, isso já amplia o meu olhar. E isso já vai trazendo as curas, né? Uhum. Então, aquilo que eu vivi na educação com a minha filha, por exemplo, hoje ela pode fazer diferente se ela tem essa consciência de que ela não precisa repetir o que eu fiz com ela. Uhum. Ela pode olhar para isso, e ainda bem que ela está fazendo isso, né? Ela olha para isso e ela faz diferente. É claro que o nosso processo evolutivo, ele é elíptico ascendente, tá? Então, eu vou tomando consciência de algo aqui num determinado nível, vou olhando, vou elaborando, vou significando, tem um salto quântico de entendimento e vou para um outro nível de entendimento. E aí, eu olho para um outro tema da minha vida, coisa e tal, tenho entendimento e vou dando salto quântico e vou expandindo, né? Vou ampliando o meu nível de consciência. Isso não quer dizer que quando eu estiver num nível de consciência mais elevado, eu não tenha que olhar para as minhas questões de abandono de novo, por exemplo. Porque é num outro nível de entendimento. Perfeito. E aí eu vou ressignificar de novo, vou elaborar tudo isso e vou passar a mudar de comportamento. Eu percebo, inclusive, eu não sei se tu também percebe isso, Josi, mas quando a gente elabora uma coisa, quando a gente entende uma coisa, a gente até esquece daquilo que a gente já viveu. Sim. Aquilo depois. Sim. Parece que dá um, Sim. tipo, nossa, mas eu mudei. E isso tem a ver desse olhar mais expandido, por exemplo, que o adulto vai dar aquele sentimento do abandono da criança. Eu tenho que sair da emoção da criança e me colocar um pouco mais na condição de adulto para análise daquele abandono. Talvez ali eu consiga fazer uma ressignificação. Porque se eu permanecer com o olhar da criança, eu atuo. E também tem a questão, né? Porque assim, o que é a consciência em si? É tu saber que tu não é um corpo e tu não é uma mente. Que tu tem um corpo e uma mente. Só que o que é a questão principal? O que é a consciência? Da onde que a gente vem? A gente vem do amor puro, um amor que supria todas as nossas necessidades. A gente pode olhar isso a partir do funcionamento do nosso corpo. Isso mesmo. Por que a nossa célula ela pega o material que ela precisa para se nutrir e o que ela não precisa para se nutrir, ela elimina através das fezes. Porque tem uma consciência pai e a consciência mãe. A consciência pai é a inteligência que faz tudo isso, a consciência mãe é o propósito do bem-estar da vida. Quando tu acessa esse coisa mais profunda que tu encontra da onde tu veio, tu percebe, tá, se minha família inteira, um exemplo assim, mais palpável, minha família inteira teve problemas financeiros, né? Isso. Quando a criança nasce, o que a família faz? Começa a reclamar só sobre dinheiro, tá sempre sem dinheiro, o que entra na crença da criança? Eu preciso crescer, ganhar dinheiro, da forma. Ela não vai conseguir, porque a foco lá não vai dar certo. Padrão de escassez que se instala. Exatamente. Agora tu traz pra consciência de onde é que tu veio. Do puro amor que supre todas as tuas necessidades. A tua inconsciência, ela vai te levar sempre pro ego. O que o ego faz? Ele te protege do mundo externo para que tu mantenha a tua individualidade. A repetição. Ou seja, 2 impulsos de repelir ou de atrair. Só que se tu tá foco só no problema e no material, no físico, tu não usa a tua consciência. Uhum. Porque tu pensa que tu é o quê? Eu sou uma mente, eu sou um corpo. Eu acho importante a gente, assim, esclarecer que o nosso ego, que eu gosto de chamar, que é a nossa criança ferida, ele está muito a serviço daquilo que a gente já conhece. Então, assim, não é fácil mudar. E não é fácil a gente ir tomando consciência. Isso são processos, né? Algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Mas outras, às vezes, estão tão enrijecidas, tão rígidas nesse ego em função de dores tão profundas. Porque o que o ego... o que ele deveria fazer? Nos trazer o contato com a realidade.
Só que às vezes a realidade a gente não consegue ver como ela é, justamente porque nós estamos nos mecanismos de proteção, nós criamos estratégias de sobrevivência e ficamos nos defendendo de sentir tudo aquilo que não nos possibilita fazer esse movimento que tu trouxe de conectar com o divino em nós, né? De conectar com a nossa essência. E eu acho interessante também a gente poder falar, porque eu percebo que existe uma dificuldade muito grande, talvez vocês também percebam, de a humanidade entender que nós não somos o corpo, que nós não somos a mente, mas que nós somos um ser, né, que tem um corpo, que tem uma psique, que tem uma relação social, que tem uma dimensão espiritual, né, que está em nós. A gente é tudo isso. Só que para nós termos esse conhecimento, essa consciência, muitas das nossas feridas precisam estar curadas. Quanto menos feridas eu tenho, quanto mais eu já me curei, mais possibilidades eu tenho de conectar com esse divino em mim. E outra coisa, umas palavras que vieram da própria matriz divina, né? Que as pessoas, para elas encontrarem essa essência delas mesmas, essa consciência total, elas precisam se desprender das ilusões do medo, porque o medo é uma ilusão. Isso. Se tu vem do lugar de puro amor, onde tuas necessidades são supridas, tu não deveria ter medo. O medo foi criado pelas pessoas. E a ilusão de que o poder, ele tá no mundo material. Só que sim, ó, se tu não se desprende dessas duas ilusões, tu esquece da tua essência e tu usa só teu ego. Uhum. E, Lua, voltando um pouquinho, talvez a gente precise olhar um pouquinho para esse trauma, que é o que está gerando esse medo. Rose, vamos falar do trauma. Porque você está me dizendo que muito disso que nos impede a acessar essa consciência maior, que é ela que vai mudar isso aqui, são as dores. E as dores a gente pode chamar que foram traumas grandes, pequenos, que foram traumas que ficaram marcados em nós. E então, como olhar para isso? Talvez pegando um pouco do conceito do Dr. Gabor, do trauma como sabedoria. Só estava elaborando aqui na minha cabeça como eu vou responder isso, né? Quando nós somos pequenos, crianças, logo que a gente nasce, nós não somos humanos. Nós somos mamíferos. Digamos assim, nós somos um ser cheio de potencial, mas que, se não for cuidado, se não for amparado, se não for olhado, não vai sobreviver. Imagina você está ali, nasceu o seu bebê e você coloca o seu bebê lá em cima de uma mesa e deixa esse bebê. Esse bebê não vai sobreviver. O que faz com que a gente sobreviva é o cuidado. Mas cada ser vem com uma essência. Cada ser vem com uma missão de vida, digamos assim. E cada ser sente as coisas de forma diferente um do outro. Todos nós sentimos, mas nós não sentimos igual. O nosso sentir tem a ver com aquilo que a gente veio cumprir, com aquilo que a gente veio aprender, com aquilo que a gente veio dar. E eu diria assim que a família que nós escolhemos para nascer é aquela família que vai nos dar exatamente aquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa entender para curar e para poder transformar e acessar esse divino em nós, né? Geralmente, quando a gente fala de trauma, que bom que isso está mudando, a gente pensa em traumas sempre com T maiúsculo, assim, abuso sexual, abandonos graves, mãe que deu os filhos para adoção, filhos que se perderam e foram achados por outras pessoas que não devolveram, que não fizeram nada, né? Então, assim, logo se pensa nesses traumas grandes. Mas, às vezes, uma mãe não conseguia atender uma criança num prazo de 5 minutos, por exemplo, deixar a criança desesperadamente chorando, porque
sei lá, porque a mãe está no banheiro e não ouviu que a criança está chorando, isso pode gerar um trauma nessa criança. Isso vai acionar nela todo um desamparo. Por quê? Porque é um conflito de sobrevivência, sabe? Então, os nossos conflitos de sobrevivência geram em nós esses traumas, de maior ou menor grau, de acordo com eu vou usar a palavra com a sensibilidade de cada um, de acordo com o sentir de cada um. E a partir desse sentir, a gente vai criando daí mecanismos de defesa, a gente fala isso, um termo da psicologia, ou estratégias de sobrevivência, um termo da constelação familiar, né? São a mesma coisa. Mas para que eles servem? Para nos proteger da dor, do trauma. Agora, esse trauma, só te interrompendo para esclarecer, ele, muitas vezes, ele não está vinculado ao fato em si, mas à leitura que a criança faz do fato. Isso é importante da gente destacar, né? Ótimo. Porque às vezes a pessoa fica pensando, tá, mas então eu sofri um monte de traumas que eu não estou sabendo. Não, às vezes foram situações dessas, né, que não é uma mãe negligente, mas que, né, na ocasião não teve ali presente por outro motivo. Mas a leitura de abandono que a criança faz naquele momento, é isso que fica registrado como trauma, a emoção, né? Exatamente. Tanto que, se você passa por uma situação difícil e você tem alguém com quem conversar sobre essa situação, você tem alguém que te escuta, você tem alguém que te ajuda a acolher tudo isso, você fica bem com essa situação. Me chamou muita atenção na teoria do Dr. Gabor, quando ele traz que o trauma, a maior dor do trauma é a dor da solidão na dor. Isso. A solidão no trauma, né? Eu nunca tinha ouvido isso, me chamou muita atenção quando ele trouxe. Para mim também. Semana passada eu fiquei ouvindo muito ele no final de semana, né? E ele traz alguns conceitos novos que a gente já conhece, mas que a gente não pensava da mesma forma, né? E que nos ajuda, e isso é consciência, e isso é autoconhecimento, digamos assim, é a gente poder olhar com um jeito diferente para aquela mesma situação. Total. Né? Então, a criança vai para a escola e tem uma ansiedade de separação elevadíssima. Chora, 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 chora. Por quê? Porque a criança não tem maturidade. A criança não tem mecanismos para entender que isso vai passar. A mamãe vai buscar ela depois da escola. Então, a gente pode até falar, a professora fala, a mamãe vem te buscar, mas a criança ainda não tem esse entendimento. Então, nós temos que ir ajudando essa criança a entender isso da forma dentro do momento de desenvolvimento dela. Usando metáforas, brincadeiras, Isso. Objetos, vai e volta, né? Isso. A linguagem. A minha filha vai viajar semana que vem, vai ficar 3 dias fora. Então, a gente já está vendo como é que nós vamos ajudar o meu neto a não se traumatizar com esse movimento, com essa separação. Porque 3 dias longe da mãe, para uma criança de 3 anos e pouco, é um trauma. Por quê? Porque ela não tem maturidade para entender o que aconteceu com a mãe. O trauma, ele afeta qual parte do eu? Por exemplo? A nossa formação egóica. Né? A nossa formação, a nossa relação com a vida. Eu não sei se tem uma parte só, porque nós temos várias dimensões, né? E eu acredito que afeta em diferentes dimensões do nosso ser, sabe? Tudo vai depender, de novo, da leitura.
da leitura que eu faço. E o Dr. Gabor fala que cada trauma que a gente vive vai nos desconectando da gente, nos dissociando da nossa essência. Isso, da nossa verdade. De nós mesmos, da nossa autenticidade. Porque a gente entra nesse modelo de mecanismo de defesa, de busca de apego, e aí a gente vai se perdendo o nosso eu nisso, né? Isso. Que ruim, né? Que triste isso. E tem uma visão hoje generalizada de mais de 98% da população inteira de que a vida é um sofrimento. Porque... Resultado de uma cultura judaico-cristã. Exato, de uma inconsciência. Mas assim, eu acho que não pensando assim, ela não tem como mudar a questão do trauma se não mudar essa visão geral do mundo. Mas a gente pode começar mudando a visão do trauma, né, Rose? Isso. Trazendo essa percepção de sabedoria. Vamos falar um pouco disso. O que esse trauma, por que ele aconteceu na minha vida? Que sentido ele teve? O que pode gerar para mim? É bem amplo isso, né? Mas a gente pode tentar. Sim! Tentar trazer um pouco mais. Também. Né? Isso. Segundo a alquimia, todos nós viemos com algumas missões nessa vida. Eu diria que a primeira missão que nós temos na nossa vida é aprender a se amar. Né? E para que a gente aprenda a amar a si mesmo, antes de tudo eu tenho que aprender a amar a minha família. Eu tenho que aprender a acolher a família, aceitar a família. Não é fazer igual a ela ou dizer, tá bom, eu concordar com ela. Mas eu preciso acolher. Minha mãe é assim, meu pai é assim, eles me deram a vida, eu estou aqui, então o que eu vou fazer com isso? Né? E as nossas dores, a partir do momento em que nós as curamos, a partir do momento em que a gente ressignifica tudo isso, na minha visão de mundo e na minha experiência de 26 anos, eu percebo que ela se transforma nos nossos potenciais. Não sou só eu que falo isso, né? Eu percebo isso também na clínica, de que as nossas dores transformadas, e muitas vezes o processo de transformar essas dores nos traz essa resiliência, nos traz essa força, nos traz um diferencial. Tanto que existem estudos que falam que uma criança que nasce de cesárea, que tem o parto muito facilitado, que não passa por nenhum desconforto, não tem o mesmo impulso de vida que uma criança que nasce de parto natural e que precisa passar por todo aquele processo de parto. Então, são estudos diferenciados, né? Stanislau Grof fala muito também de como o parto interfere na nossa vida, né? Nas matrizes neonatais e coisa e tal. Cada momento do parto provoca determinadas sensações e percepções nesse bebê que vão refletir depois na vida desse bebê. Então, transformando tudo isso, e aí nós temos vários caminhos para transformar tudo isso. A terapia é um deles, mas existem muitos caminhos que nos levam. Vamos usar a expressão o cume da montanha, né? Ou a ponta do teu triângulo ali, né? Ou essa essência divina, né? Ou Deus. Então, assim, a gente não está aqui falando de religiosidade, mas a gente está falando da dimensão espiritual do nosso ser. E a nossa grande dificuldade para aceitar que nós somos seres com uma dimensão espiritual são os nossos bloqueios, são as nossas dores. E uma outra coisa que você falou, a gente não tem o entendimento ainda de que nós somos seres biopsicossociais, espirituais e cósmicos. E que nós recebemos a influência de todas essas dimensões na nossa vida, na nossa história. Né? Só que assim, a gente tem também volta a questão do... Ainda tudo, a gente pode parar para pensar, os estudos que eles fazem, as pesquisas, é tudo voltado aos problemas. Isso. Né? Porque o sofrimento, ele é criado pelas próprias pessoas, se a gente for parar para pensar, né?
Por que assim, quando tu fala desse acesso ao divino, por que ele te deixa em paz? Porque ele é o amor. Só que se volta a questão ali. Se a gente não volta e muda o ponto de vista sobre a vida, por que uma pessoa, quando ela quase morre, ela aprende a ser feliz? Uhum. Porque ela percebe que a vida é única e que o único sentido dela é ser feliz. Mas por que ela precisa de uma doença para perceber isso? Porque ela precisa acordar. Porque toda a sociedade inteira impõe a ideia dela que a vida é sofrida. Uhum. E isso é uma ideia das pessoas, do ser humano. Não é uma ideia... Porque Deus não pune ninguém. Até porque não existe um Deus encarnado como pessoa. Ele é uma energia. Então, essa ideia de sofrimento é o que precisa mudar. Porque quanto mais a pessoa entende que a vida é sofrida, mais o ego dela vai tentar se defender. Quanto mais o ego dela tentar se defender, mais distante ela fica da essência dela. Ou seja, mais distante ela fica de Deus. Quanto mais distante ela fica de Deus, maior o sofrimento dela. Não é à toa que tem tanta guerra, tanta miséria, tanta fome, tanta... Gente, pessoas assim, tem países que a gente vê assim as reportagens, notícias de gente que 50, 60 crianças que morrem de fome todos os dias. E claro, isso é uma ideia, isso é uma coisa que confirma a crença de que o mundo é sofrido. Mas se a gente não mudar a nossa forma de enxergar a vida... Ou enxergar a dor, Lu. A dor é uma bênção. A dor Agora, é uma bênção. Isso, se eu conseguir olhar, por exemplo, pega a tua história de vida e os principais momentos que você passou de sofrimento nela. Os traumas que a gente está falando. O que esses traumas transformaram você em termos de potencial? Que potencial ele desenvolveu? Em termos de tu ter sofrido muito bullying, hoje tu passa a ser o protetor das pessoas que sofrem bullying. Ou tu ficou muito passivo diante daquela situação familiar, hoje tu é uma pessoa que quer buscar atitude, tu tem mais coragem, tu tem mais resiliência. Então, o olhar em relação à dor, porque ela não vai deixar de existir na nossa vida, mas eu posso dar um novo significado. Inclusive, Rose, eu até posso olhar mais profundo para esses meus traumas e talvez encontrar um propósito, uma missão de vida nele, não posso? Posso. E eu entendo que eu acho que eu entendo o que o Luan está querendo dizer, né? A gente tem caminhos para a cura, a gente tem caminhos para acessar o divino em nós. E talvez alguns caminhos que a gente escolha seja pela via do sofrimento. E você está querendo nos dizer e salientar que a gente pode escolher outros caminhos além do sofrimento, me parece. Não, o sofrimento ele vai existir, ele precisa existir. Só que o que acontece? As pessoas se prendem nisso aí e acabam vivendo a vida delas a partir disso. E acabam atraindo aquilo que elas não querem, pela questão da inconsciência. Porque, claro, não falta caos para tu se focar hoje, né? Daí a pessoa que, por exemplo, ela tem um trauma, né? Eu falo isso porque eu já fui assim. Já tive um trauma. Já tive um trauma. Eu precisei de um câncer para me acordar para a vida, enfim. E sempre me botei na desculpa de que eu não sou capaz porque aquela vez aconteceu. Sabe? Tu fica nessa visão porque tu se sente sozinho sempre, né? E o que eu digo? De mudar, porque o sofrimento, quando tu percebe que ele é uma bênção, porque ele te faz acordar, é aí que tu cresce. Porque que o meu propósito de vida, como vocês comentaram, veio no meu maior trauma. Só que tem que ter esse olhar. Para eu acordar do sofrimento, eu tenho que ampliar o meu olhar, né? E às vezes a gente não consegue ampliar o olhar sozinho. Então a gente pode buscar também alguns instrumentos para nos ajudar a ampliar esse olhar. Seja a meditação, seja um trabalho de respiração, seja yoga, ou seja terapia, ou seja trabalhos em grupos, retiros, ou mesmo ir na igreja, rezar, fazer uma introspecção, né? Tudo vai depender de como você está. No geral, a cura se dá na relação. A gente precisa de um outro para poder enxergar melhor, para poder ampliar o nosso olhar. Mas a gente poder também utilizar de vias de contato com o nosso divino, de vias que vão enfatizar a nossa essência boa, o nosso lado bom, o nosso lado positivo.
Porque quando a gente sofre muito trauma, a gente tem uma tendência, a gente inconscientemente acha que a gente é má, que a gente não é merecedor de coisas boas, que a gente não é digno de ser amado. Então, se eu não me sinto digna de ser amada, como é que eu vou acreditar que eu sou, que existe uma essência divina em mim, que existe Os terapeutas de Alexandria, eles falam da dimensão do nous, né? Que é uma dimensão noética do nosso ser, onde existe um coração amoroso, um coração generoso, onde existe a nossa luz, onde existe esse lado todo bom em nós. Então, nós temos a nossa sombra, que são todos os nossos medos, que nos levam a nos voltarmos para esse sofrimento, mas se a gente começar a trabalhar esse lado, essa dimensão noética do nosso ser, a gente vai se conectar com a paz no nosso coração. Porque se a paz está no coração dos homens, por que é que as guerras existem? Então, as guerras existem porque nós não temos paz. E a gente pode escolher optar também pela paz. Exercitar a paz. Parar de xingar, parar de brigar, parar de, sei lá, se defender, né? É fácil isso? Para alguns mais, para outros menos. Mas tem, Rose, caminhos para isso, e eu acho que é interessante também a gente deixar algumas dicas para o ouvinte, para não parecer algo muito distante da capacidade dele de alcançar essa percepção diferente. Uhum. Como é que eu faço para identificar quando eu estou fugindo da minha essência ali? Quando tu sente algum desconforto emocional. Começa por aí. O que você está sentindo? Eu estou me sentindo ansioso, estou me sentindo angustiado, triste, agora fiquei nervoso. O que aconteceu? Então, sai um pouco, faz um afastamento daquela cena, como se tu fosse um observador. Esse observador é a consciência. Se distancia, olha sobre um olhar mais sábio. Sobre aquela cena, vários ângulos diferentes. Então, tu vai ampliar a tua capacidade de percepção. E aí começa a aprofundar isso, como se você fosse puxar um fiozinho lá no fundo do mar. Mas por que eu me senti assim? Quando que começou isso? O que despertou nisso? Foi quando eu encontrei aquela pessoa na rua. É verdade. Mas o que ela falou que mexeu comigo? O que tem meu aí? Quem mais dizia isso para mim? Quando mais na minha infância eu repetia esse padrão de emoção? Quando alguém me dizia o quê? O que eu estou repetindo que não tem a ver com a realidade atual, que eu estou repetindo como padrão de passado? Quanto mais você aprofundar e quando você chegar nessa resposta, essa dor desaparece. Ela vira invisível, porque você fechou essa gestalt, né? Isso. Só que para isso, né, Josi, a pessoa tem que, em primeiro lugar, se comprometer com o que ela vai fazer com aquilo que ela está vendo. Se não houver esse comprometimento e se não houver um certo amadurecimento de entender que eu sou responsável por tudo que eu escolho e por tudo que eu faço e por tudo que acontece com a minha vida, a gente não consegue mudar. Não, porque o esforço, ele não é pequeno. Isso. Ele exige muita disciplina, muita vontade de querer mudar essa pirâmide hierárquica, de querer não repetir esse padrão familiar, de querer assumir a minha própria identidade, independente do que o social está propondo. É um esforço muito grande, exige um querer enorme, né? Porque que nem Jesus trouxe, né? Para tu conseguir entrar no reino dos céus, que é essa paz, tu tem que renunciar a tudo. E renunciar a tudo significa renunciar a tuas crenças, renunciar a tuas ilusões de medo, renunciar teu ego. Porque daí... Porque assim, ó, a tua mente, ela tem a tendência a ou te levar pro futuro ou te levar pro passado, né? Sempre. Porque daí tu não aguenta viver a tua situação agora, tua mente te leva pra imaginar uma situação melhor no futuro. Só que assim, tu pega a tua situação no presente agora, tenta imaginar uma situação melhor no futuro. Tu pega o que como base pra criar a situação no futuro?
teu passado. Surge a ansiedade e depressão. Isso. Ou seja, tu não tá vivendo aonde? No momento presente. Onde é que tá a felicidade? Onde é que tá o reino dos céus? No presente. A vida tá no presente. Porque assim, ó, qual que é o contrário da morte? Eu sei que não é somente a vida, né? É o Mas nascimento. É o nascimento. Qual que é o contrário da vida? Não existe. Por isso que a vida é eterna. Porque quem que morre? Teu corpo e tua mente. A ilusão de que tu é um corpo e tu é uma mente te prende no ego. Isso aí. Tá preso no teu ego, tu não acessa a tua essência. A tua essência é onde tá a tua felicidade, onde tá a paz. E a volta à questão, porque a gente é apresentado desde pequenininho, quando sai da barriga da mãe, a todos os problemas que existem no mundo. E nós temos que lembrar também que o nosso ego, ele é fundamental na nossa vida. Ele é estruturante e é ele que nos contata com a nossa realidade. Só que a gente não pode viver em função dele, né? Então, eu acho importante a gente ter um cuidado em relação a isso, porque transcender o ego é muito... não é uma coisa comum, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? A gente precisa estar em contato com a realidade, mas viver a paz dentro do nosso coração, né? O ego tem a luz e tem a sombra. Ele vai te deixar assim. tu protegido, de certa forma, para que tu encontre a expressão única de amor que tem dentro de ti. Por exemplo, todos nós somos feitos de amor, só que cada um tem uma expressão única desse amor de Deus. O que é essa expressão única? É onde está teu propósito, que é onde tu tem o teu talento, aquilo que só tu sabe fazer, para tu encaixar aquele buraquinho no mundo que só tu pode encaixar. O ego teria a função primária de te proteger de tudo para que tu encontre essas coisas. Que tu encontre esse amor que é único dentro de ti. Só que, como a história da Terra, enfim, assim, da humanidade, as trevas, enfim, perverteram esse ego. Para que ele vire egoísta. A humanidade está pervertida. Exatamente. Nós somos filhos de uma humanidade desamada. Então, nós temos que, antes de tudo, aprender a amar a si mesmo, né? E isso começa com a gente. Primeiro, eu tenho que aprender a amar a mim mesma, colocar isso em prática na minha vida, e quando eu estiver praticando o amor comigo mesmo, aí eu vou poder ensinar os outros, digamos assim, né? E isso é algo que a gente falou de missão e de propósito, né? Então, assim, a missão é aquilo que eu tenho facilidades. Tu nomeou há pouco, né? Ele sofreu bullying e daí foi para um lugar, assim, de querer proteger, de querer olhar para isso, né? Nós, profissionais da área de saúde mental, geralmente tivemos uma infância também mais difícil e coisa e tal, e nós viemos para ajudar as outras pessoas a aliviar as suas dores. Mas que dores? Aquelas que, antes de tudo, nós vivemos, né? Mas eu só consigo ajudar alguém a encontrar um caminho quando eu já vivenciei esse caminho. Sim. Por isso a importância, né? As pessoas às vezes se surpreendem. Nossa, mas psicólogo precisa de terapia? Sim, psicólogo faz terapia, psicólogo faz supervisão, porque nós somos seres humanos e nós temos dores e nós temos uma história. E é por isso que a gente consegue, a partir de todo um estudo, a partir de todo um olhar, né, ajudar as pessoas nesse sentido. É só a psicologia que pode ajudar as pessoas? Não, a psicologia é um caminho. Tem muitos outros caminhos. O autoconhecimento é um caminho. A meditação é um caminho. A respiração é um caminho. A espiritualidade é um caminho. A religião pode ser um caminho, né? Dependendo de como se lida com esses conceitos, de como se lida com isso, né? E aí a gente pode identificar o nosso propósito de vida. De que forma que eu vou ajudar as pessoas, então? Eu vim para cuidar, eu vim para aprender a cuidar de mim, antes de tudo. Cuidar dos outros, de que forma? Escolhi ser terapeuta holística, ser consteladora, ser psicóloga. Você provavelmente está definindo ainda melhor como é que você vai colocar a sua missão de vida em ação, que é o seu propósito, para você escolher o seu propósito de vida, né? Você também já fez a sua escolha. Isso quer dizer que eu vou ficar para a vida inteira assim? Não, pode ser que em algum momento eu decida fazer diferente, né? Cumprir a minha missão de uma forma diferente. Ou então eu
entenda que, bom, já cuidei o bastante, agora eu vou tentar Cuidar mais de mim. focar mais em mim mesma. Exatamente. Sim. Inclusive, uma das leis e das ordens do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes, o nosso desejo de ser visto faz com que a gente não olhe para si. A gente só olha para o outro. Só quer cuidar do outro, só quer fazer pelo outro, só quer facilitar a vida do outro e esquece. Porque aí o outro me olha. Aí o outro me olha, claro. E quem comentou do propósito do servir, o próprio Deus disse, a alegria só contém alegria a pessoa que tem esse propósito do amor manifesto. Tu só vai encontrar alegria no teu trabalho quando tu estiver manifestando essa manifestação única do amor que tem dentro de ti. Então esse amor manifesto sustenta tudo, se materializando em sustentação material para suprir esse ego, né? Tu quer dizer, Lu, fazer as coisas com amor? Também, porque todo mundo nasce com isso é o nosso objetivo na vida, encontrar isso, né? Uma predisposição, com uma habilidade em alguma coisa que te deixa muito curioso em saber, alguma coisa que tu tem uma praticidade para fazer, que não é pesada para te fazer. Todo mundo nasce com isso. Quando tu encontra isso, ou seja, não tem sofrimento para tu fazer, tu faz aquilo com muito amor, com muita gana de fazer aquilo. E quando tu encontra isso e consegue manifestar isso para as pessoas, toda essa sustentação de insegurança do ego se acaba. Porque esse amor manifesto se materializa numa sustentação material para deixar a pequena camada da mente chamada ego segura. Essas são palavras da própria matriz divina. E só que não tem o entendimento disso, nem dentro da escola, porque eles botam que o poder está no mundo material. E o poder são os medos poderosos. Nos ensinam tudo através do medo e para conseguir as coisas. Olha como isso é distante da verdade da criação. Eu não sei quantos programas nós teremos que fazer para poder falar sobre tudo isso, né? É muito complexo. Porque é muito complexo. Mas eu penso que, antes de tudo, nós podemos pensar, simplificando assim, como que eu vou cultivar a paz dentro do meu coração? Né? Como que eu vou ficar em paz comigo mesmo? Como que eu vou exercitar a paz no meu dia a dia, comigo mesma, antes de tudo, porque às vezes a gente acaba consigo mesma, né? Porque a gente fica se maltratando, né? Fica se punindo, fica se falando coisas, porque a mente está ali, né? Dizendo coisas para nós, porque ela está a serviço do ego, ela está a serviço dessa criança ferida, que não quer mudar, porque é mais fácil a gente ficar na mesmice, né? Rose, deixa uma última mensagem para as pessoas que nos ouvem. O que você gostaria de deixar? Procure no seu coração a força que tem o amor, a calma e a tranquilidade, um tempo para seguir a sua direção. Confia no mestre interior, no dom que tens para curar. Na tua doçura expande a tua luz e vem abençoar. Eu não sou cantora, né? Mas eu gosto dessa mensagem. Não tenho mais nada a dizer. Até mais, pessoal. Até mais, muito obrigada. Depois dessa, só convido você que chegou há pouco no programa a assistir ele na íntegra, a partir das nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify e no YouTube. Acompanhe e siga a Tria para a gente crescer juntos, evoluirmos juntos e atingirmos essa transcendência de consciência, nos apoiando, né? Construindo um com o outro. E agradecemos demais a presença de cada um de vocês. Tu quer falar alguma coisa, Lu? Se vocês quiserem nos acompanhar na rede social, nosso Instagram é @trianarede. Isso, muito bom. Esperamos ter deixado algo no seu coração. Muito obrigada, Rose. Foi um prazer imenso. Aprendemos muito com você. Obrigada.
Até mais, pessoal. Um grande beijo. Até a próxima.